Um alerta aos pais: acompanhem seus filhos. Doutrinação nas escolas existe? Diretor proibido publicar coisas nacional nas minhas redes sociais. Professor, xingando alunos de lixo por mudar emocional. Perguntem para o seu filho adolescente, para o seu filho criança, o que aprendeu na escola, o que os professores falaram sobre o Bolsonaro, o que os professores falaram sobre o Lula, o que os professores falaram sobre política, o que os professores falaram sobre gênero. Não terceirize completamente a educação dos seus filhos. Hoje o deputado Kennedy trouxe mais uma denúncia muito importante, a denúncia do colégio Arnoldo Agenor Zimmermann. Doutrinação nas escolas existe? Diretor proibido publicar coisas nacional nas minhas redes sociais. Professor, xingando alunos de lixo por mudar emocional. E esses professores, eles são de qual matéria? Biologia, filosofia e a diretora. A diretora da escola. E essa escola fica em qual cidade? Meus pais, Balneários. É uma escola municipal ou estadual? Estadual. Contactei a mãe do garoto também, para orientar ela. Tudo que ele fala, a gente aparta, essas coisas, sabe? Não, mas pode deixar, qualquer coisa vai no colégio, sim. Então, deputados, vocês que foram eleitos para defender o povo, defender a pátria, a família, estou aqui com um jovem que sofreu retaliação por se posicionar publicamente, por defender os princípios e valores do conservadorismo. É porque assim, ó, como eu tô no último ano, eu tô com medo de capaz de me incomodar, que ela querer me tirar do colégio e eu começar a estudar tudo de novo, sabe? Eu tava falando até com meus pais sobre isso agora. Depois do vídeo do garoto, aqui em Dayal, algumas mães me contactaram também. Só que elas estão com muito medo de se posicionar, de denunciar, por causa das filhas serem prejudicadas. Não sei se alguns conhecem ou se lembram, mas em 2014, eu não era deputada ainda, era professora lá no interior do estado. O deputado Kennedy sempre foi o meu deputado. Votei nele 2 vezes, nem sei quantas vezes ele foi candidato, mas 25. Mas todas as votações que eu fiz na minha vida, quando adolescente, quando jovem, eu votei no deputado Kennedy para deputado estadual. E ele não sabia disso, não tinha como saber, mas em 2014 eu fiz uma denúncia na internet sobre um episódio de doutrinação, um episódio importante para Santa Catarina. Fui participar de uma formação de professores, né? Eu fui punida pelo diretor da minha escola, me mandou para uma formação de professores. E nesta formação estavam discutindo a proposta curricular de Santa Catarina. Na discussão da proposta curricular de Santa Catarina, eu percebi que nos princípios norteadores da proposta, que vem lá da década de 80, estavam mencionados Hegel, Marx e Vygotsky. Até aí tudo bem, Vygotsky, até Hegel, razoável. Agora Marx como princípio norteador da proposta curricular de Santa Catarina. Então eu fiz uma denúncia e compartilhei na internet. Em 2014, e o deputado Kennedy Nunes, era deputado estadual. Você lembra disso, Kennedy? O deputado Kennedy trouxe a minha denúncia para cá, eu mandei para o e-mail dele, e ele trouxe aqui para a tribuna. O vídeo ele foi publicado no dia 2 de março de 2014 e é uma professora da cidade de Chapecó. O nome da professora é Ana Caroline Campagnolo. E ela relata uma reunião que aconteceu dos professores na revisão curricular do ensino em Santa Catarina. Quando eu cheguei lá no encontro de professores do estado, eles começaram a falar sobre quais são os fundamentos da proposta curricular da educação de Santa Catarina. Materialismo histórico e dialético, o pensador e o pensamento de Gramsci como síntese do marxismo. Olha isso aqui, cara. Isso aqui, tipo assim, tá no começo da proposta curricular. Gramsci. Isso aqui não é só para história, não é só para geografia, é inglês, matemática, português e educação física. E aí fiquei observando, 2 horas depois que a palestrante estava falando, a proposta era que a gente se engajasse, os professores, e ajudasse a fazer isso aqui, uma escola mais de esquerda, né? Eu achei aquilo muito absurdo, eu olhei em volta, ninguém estava desconfortável com aquilo. E a nossa denúncia, a minha denúncia, a denúncia do deputado Kennedy, ele nem sabia que eu era eleitora dele, fez com que o secretário de educação da época, Eduardo Deschamps, tivesse que vir aqui, inclusive nesta tribuna, admitir que a proposta curricular de Santa Catarina era enviesada, era esquerdista, não era democrática. A denúncia apresentada acerca de uma eventual doutrinação, pelo que apuramos, houve nessa sequência alguns equívocos. A atual proposta curricular tem um viés. O histórico dessa proposta curricular
atualmente em vigor e de fato carrega no seu bojo esse espírito do final da década de 80 e início da década de 90. Os dados educacionais do Estado apontam que há necessidade de se fazer uma revisão dessa proposta. Ela falar de Gramsci, ou até poderia falar de Paulo Freire, deveria ter orgulho que estes grandes educadores e filósofos estão sendo trabalhados numa proposta curricular. A proposta curricular de Santa Catarina é uma referência para o país inteiro e que tem um viés de materialismo histórico dialético, sim. Tem um viés de materialismo histórico dialético, sim. Nós já ultrapassamos a visão positivista, autoritária, conservador. Se ela tem convicção da sua posição, ela tem que ir lá no meio dos professores e dizer isso. Levantei a mão, né? Perguntei se a escola não deveria ser apartidária ou sem nenhuma doutrinação política. E aí a professora que estava lá na frente riu da minha pergunta e disse que é impossível existir um professor ou uma instituição que não puxe para nenhum lado. Aí eu falei, tá, e se eu sou uma mãe, ou se existe uma família de direita, uma família conservadora, que não quer que seu filho seja doutrinado nesse viés? Aí a resposta da dita cuja que está lá na frente. Não existe o pai querer ou não querer. Quem manda na educação não são os pais. Olha isso. Aí eu continuei, então a senhora está admitindo uma escola de esquerda, uma proposta curricular baseada em Gramsci e Marx, para aplicar na educação pública para as crianças de Santa Catarina e, quem sabe, no futuro, para o Brasil? Aí ela respondeu, sim. Tem um viés de materialismo histórico dialético, sim. Nós já ultrapassamos a visão conservadora. A proposta curricular de Santa Catarina é uma referência para o país inteiro. Mais uma vez, um alerta aos pais: acompanhem seus filhos, perguntem para o seu filho adolescente, para o seu filho criança, o que aprendeu na escola, o que os professores falaram sobre o Bolsonaro, o que os professores falaram sobre o Lula, o que os professores falaram sobre política, o que os professores falaram sobre gênero. Entreviste o seu filho. Não confie, não terceirize completamente a educação dos seus filhos. Os funcionários públicos, como é o caso do professor de escola pública, ele é um servidor público, ele não é inimputável, né? Se um médico, se um funcionário dos Correios, se um funcionário público de qualquer outro departamento cometeu algum ato ilícito, algum crime, algo que não pode ser cometido, precisa responder. E os professores precisam entender que eles não são inimputáveis, né? Os senhores são seres humanos como todos os outros servidores públicos. Tem que responder pelos seus atos. E eu quero lembrar o nosso secretário de Educação, quero lembrar você, pai, você, eleitor, que nós estamos há anos fazendo denúncias desse tipo aqui. A dona Rosana é uma mãe, uma cidadã comum aqui de Santa Catarina, uma mulher simples, que denunciou um caso de doutrinação em 2018. Aconteceu um episódio com a filha dela, uma família de evangélicos, e uma professora que não gosta de evangélicos humilhou a filha dela. Ela fez a denúncia nas redes sociais e, pasmem, aconteceu um negócio assim inusitado. A mãe e a adolescente ofendidas é que tiveram que pagar uma indenização, que até hoje acredito que não pagaram por não terem condições, de R$4.000 à professora. E por causa desse processo absurdo, Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a ser réu em um processo dessa natureza, onde uma ONG, uma instituição, processa o estado de Santa Catarina por não agir em defesa de um adolescente em um caso de doutrinação. Então essa notícia você pode encontrar aí na internet, foi publicada em 3 de fevereiro de 2022. É o caso da dona Rosana. Recentemente eu trouxe aqui para a tribuna um outro caso, o caso do orgulho de ser desculpem o palavreado, tirem as crianças da sala, mas uma professora de escola pública, em sala de aula, gastou o tempo cativo da sua aula para falar para os alunos que eles deveriam ter orgulho de se prostituir e para incentivar alunos, adolescentes a postarem fotos nus na internet. A gente fez essa denúncia aqui também. E eu quero comunicar a você, cidadão de Gaspar, que nós estamos formalizando, estamos publicando oficialmente, nós estamos formalizando uma denúncia ao secretário de Educação e pedindo quais providências serão tomadas com relação a esta escola e aos envolvidos nesta denúncia do aluno e deste cidadão, né, que também mandou para a gente esse vídeo que foi passado aqui na tribuna. Nós estamos, então, formalizando um pedido à secretaria, o que vai ser feito com relação a esse episódio,
para que esses inúmeros e incontáveis casos de doutrinação não continuem sem punição. E esta é a boa notícia. Nós recentemente conseguimos que alguns professores fossem afastados. A professora do IELUSC, que a gente acabou de falar, a professora antropóloga, também foi afastada. E o prefeito João Rodrigues está de parabéns. Vocês sabem que eu morei muitos anos em Chapecó, embora tenha nascido em Itajaí. Fui professora por 10 anos, eu dei aula no município e no estado, através da prefeitura e das escolas estaduais em Chapecó. E eu venho para a tribuna hoje parabenizar o prefeito João Rodrigues, mais uma vez dando exemplo de que esse tipo de coisa precisa ser punido. Olá, meus amigos, aqui João Rodrigues, prefeito de Chapecó, Santa Catarina. Estou perplexo com o que eu recebi de um grupo de pais que tem seus filhos em uma determinada escola do município de Chapecó, escola municipal. Perplexo com a publicação de uma professora. E a publicação foi em rede social, não é em sigilo. Ela postou com muito orgulho. E eu quero que você leia o que é que diz a professora de educação infantil. Bom dia, caros eleitores. Nunca foi tão propício para ser uma professora de esquerda que doutrina criancinhas, desviando elas da família tradicional brasileira. Da qualidade de prefeito de Chapecó, estou determinando a instauração de uma sindicância, o afastamento imediato desta professora de sala de aula e encaminhar o caso ao Ministério Público. Isso que o prefeito João Rodrigues fez é o que todos os gestores, todos os agentes políticos deveriam fazer. Para concluir, senhores, professora de escola pública, desviando-as, não sabe nem português. Se a senhora passasse menos tempo militando na internet, falando bem do Lula, talvez sobrasse um tempo para a senhora aprender português. Obrigada.